Uai, a ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi. Bem-vindas e bem-vindos, eu sou Brenda Lara e este é o podcast Uai, a Ficha Caiu e é um prazer ter você aqui com a gente. Hoje eu estou recebendo, Hoje eu estou recebendo a escritora Ângela Leite de Souza, mas como você já sabe aqui, é melhor ela mesma se apresentar. Ângela, é um prazer ter você aqui. Me diz, quem é você no mundo? Eu sou multitarefas. Eu me formei em jornalismo, mas sempre com a ideia de ser escritora. Eu acho que eu fui escritora desde que fui alfabetizada e fui jornalista também desde os 7 anos. Eu vou contar por quê. Olha! Porque foi assim, assim que eu aprendi a escrever, eu comecei a fazer versinhos. E até minha família guardou, tem um assim, é coisinha boba de criança, né? Mas já tem aquele viés da poetisa futura. Claro! Se você não me levar a Paris, eu te entorto o nariz. Foi uma das quadras que eu escrevi. E depois tem uma crônica, né, que minha mãe guardou, em que eu falava assim: o dono do Brasil morreu. Café filho toma café, ou seja, era a morte de Getúlio, eu tinha 6 anos, aquilo marcou uma geração inteira, né? E eu ficava impressionada. Então, para mim, o presidente era o dono do Brasil e Café Filho era o vice, e eu achei muito engraçado um homem chamar café. Então, eu acho que eu já brincava com as palavras desde então e já Sim. era jornalista, porque eu estava falando fatos que estavam acontecendo ao meu redor, Sim. dando uma notícia. Então, eu acho que sempre tive essa veia, a veia da poesia, a veia do brincar com as palavras e de observar, né, que é o que o jornalista faz. E aí, quando chegou a hora de escolher a carreira, eu resolvi, então, ir para o jornalismo, porque eu achei que para escrever eu tinha que ter uma vivência. E o jornalismo me deu não só essa vivência, mas aquele trato diário, aquele exercício diário com a palavra, aprendendo. Eu trabalhei na Veja, trabalhei no Globo, e aquelas é que foram minhas escolas para ter coerência no texto, para aprimorar meu texto, a síntese, mas sempre com aquela vontade de criar. E aí, escrevendo meus poemas e apresentando a pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, para ver se era esse o caminho. Bom, Olha só. mas ainda tem muita coisa para contar por aí. Boa, vamos saber tudo. Ó, eu penso assim, né? Jornalista, minha colega, né, gente? Só fiz com a Ângela. O jornalista tem muito essa veia de escrever livro, né? A gente acaba enveredando por esse caminho, né? Que é maravilhoso. É o que você falou, a gente está lidando com a escrita o tempo todo, com o texto, com o falar, com o reportar. Eu ainda penso em escrever um livro ainda, não sei qual. Não Acho que a deixe gente de lado acaba, o seu projeto. mas tem que, como se diz, parar e fazer. Mas, né, nossa, 7 anos você já fez isso. E é muito legal, né, conservar essa memória, porque eu hoje tenho um filho e eu tento conservar essas memórias dele para ele ter acesso a isso um dia, né? A gente nunca sabe o que eles vão se para a vida mesmo, né? O que vão optar pela vida, profissionalmente ou não. E é na infância que a gente já percebe esses traços, né? É isso mesmo. Foi da infância que eu tirei meus livros de literatura infanto-juvenil, Olha, resgatando brincadeiras, resgatando brinquedos que a gente construía, porque minha infância foi numa época em que não havia eletrônicos. Eu né? tinha 10 anos,
Eu tinha 10 anos quando o papai comprou a primeira televisão branca e preta. Aham. Então, a gente confeccionava os brinquedos. Então, um É dos meus verdade. livros se chama Tudo Pode Ser Brinquedo, em que eu ensino a fazer esses brinquedos e a brincar com eles, né, a jogar. Então, quando eu comecei a escrever para crianças, foi que eu fui lá nesse baú de memórias. Eu tive uma infância muito rica, com tias ensinando adivinhas, ensinando Aham. brincadeiras de palavras, jogos, cantigas. Eu tenho uma coleção que inicialmente se chamou Lenga-Lenga e depois foi publicada pela Saraiva. Primeiro foi a Scipione, depois pela Saraiva, e nessa vem um CD, Histórias de Vai e Vem. Então, é um jogo com a música, é um jogo de memória, e a gente preservar, né, essa cultura popular que poderia É, se perder, né? verdade. Legal, legal. Vamos falar de Ratoteca. O livro seu que está em lançamento aí, do que se trata essa obra que você lê o nome, você já fica meio curiosa ali, né? Ratoteca. Conta um pouquinho pra gente, Ângela. Esse foi um, desculpe, foi um livro Imagina. que ele nasceu, na verdade, de desenhos meus. Isso é a curiosidade. Que Saúde. coisa, que hora imprópria para espirrar. Mas eu fiz uns desenhos para um livro sobre uma bibliotecária. E o projeto não vingou, eu guardei aquilo, ficou lá, esquecido. Até que um dia eu resolvi olhar, mexendo lá nos meus guardados, eu encontrei esses desenhos e falei, poxa, então, são tão bons, eu acho que eu devia fazer um texto para eles. Olha E aí só. criei um texto em função daqueles desenhos. Aí, quando apresentei a editora, eles gostaram, o Gilberto Amaral, que é o editor, gostou muito e quis publicar. Mas eu achei que os meus desenhos, embora fossem bons, mas eu não sou artista plástica, eu sou uma autodidata na ilustração. É mesmo. Eu achei que o texto tinha ficado muito dinâmico, muito engraçado para ter uma ilustração mais estática, como a que eu tinha feito, né? Então, eu convidei o meu amigo João Pedro Veiga, que é um carioca multiartista, se ele não queria fazer as ilustrações. E ele começou primeiro a mexer nos meus desenhos e depois ele deslanchou e ficou, a ilustração é dele. Apenas Uhum. algumas ideias ele aproveitou e fez ilustrações com lápis e canetinha e bico de pena, que é uma das especialidades dele, e ficou uma delícia, né? Aí o Uhum. casamento foi perfeito. Então, Olha é essa a só. história do Ratoteca, e por eu ter feito essas ilustrações com ratinhos, eu criei uma história em que uns ratos, uma família de ratos, através de gerações, mora numa biblioteca e vai descobrindo o prazer de ler, a importância do livro. É um recado lúdico, indireto, para formar novos leitores, né? Através Boa. desse engraçado. Legal, legal demais. Você falou aí que é ilustradora autodidata, né? Como é Sim. que é isso? Porque tem um lado seu escritora, mas ilustradora. Como é que fica aí esse ser mulher dentro do ser escritora, ser ilustradora? Pois é, eu só descobri, quer dizer, eu sempre gostei muito de desenhar, eu sempre me
me tocou muito as artes plásticas. Eu quis fazer um curso de desenho, mas não foi para adiante. Só tive uns rudimentos, e até que surgiu uma oportunidade. Eu já tinha publicado vários livros de adultos, né? E escrevi poemas para criança. Quando eu percebi que meus filhos estavam adorando Cecília Meirelles, né? Aquele livro dela famoso, Ou Isto ou Aquilo, eu vi que eu também precisava escrever para um público para o qual eu não tinha feito nada. E, estimulada por isso, eu comecei a escrever poemas do universo infantil. E aí surgiu uma oportunidade, que não veio ao caso entrar em detalhes, mas de participar de uma oficina de ilustração. E eu ainda relutei um pouco, mas falaram, não, você pode contribuir, mas só tinha artista plástico lá fazendo a oficina, mas insistiram comigo para entrar, e eu então comecei a fazer aqueles exercícios para entender como que a ilustração entra no livro, qual o espaço que ela ocupa, o que enfim, rudimentos, né, da diagramação de um livro, e com um texto que deram para a gente fazer esses exercícios. Aí eu falei, será que eu não posso fazer com os meus poemas? Uai, claro, melhor ainda. E aí eu comecei a fazer ilustração, como eu estava ainda bem insegura na questão do desenho, do traço, eu usei também colagem, materiais diferentes, além do papel, né? E depois entrei com aquarela, e aí nasceu o meu primeiro livro, não o primeiro infantil publicado, mas o primeiro ilustrado por mim, que foi Um Homem Cor de Limão. E depois, então, escrevi uma série de histórias que eram coisas que aconteceram ou comigo na minha infância, ou com alguém da família na infância dessa pessoa. Então, eu escrevi essas histórias, né, em primeira pessoa do singular, como se fosse aquela rememorando, né? E aí eu fiquei pensando se eu mesma não poderia ilustrar aquilo. E resolvi, então, usar, aí entra a mulher, né? O bordado, os materiais de costura, com os quais eu tinha convivido sempre, né? Minha mãe costurava muito bem, na escola a gente aprendia trabalhos manuais, né? Bordava vagonite e outras coisas, eu tinha vários bordados feitos por mim, e aí pensei que essa seria uma linguagem, uma metáfora da vida, né? Porque na vida você nasce, tem um pano branco que você põe num bastidor e começa a alinhavar a sua história, começa a abordar as coisas boas e difíceis, tristes, enfim, vai criando aquele bordado. E eu achei que tinha a ver com o conteúdo dessas histórias. Então, eu fiz o primeiro livro com bordado, que se chama Anjo Mesmo, e que é a história de uma tia minha, na infância dela, indo coroar Nossa Senhora em Diamantina. E ela, então, contava, né, que estava toda compenetrada, vestida de anjo, com aquelas asas, que ia seguindo a procissão, só que um amigo lá da sacada de uma casa reconheceu no meio das outras meninas e começou a gritar o nome dela a toda altura, chamando a atenção dela, e ela se sentiu desmascarada, porque ela estava convicta de ser um anjo mesmo. E aí eu dou um final próprio, diferente para a história,
e o livro se chama Anjo mesmo. E a partir daí eu fui adotando essa linguagem e ficou sendo a minha marca na ilustração. Mas eu já ilustrei com aquarela, com colagem de papel. Olha, interessante, né? E é mais desafiador ser ilustradora do que escritora, porque você desde 7 anos já escrevia, né? Então, O escrever é sofrido, a página em branco, né? É uma coisa assustadora, você sabe disso, você deve saber disso. Então, você está começar, diante né? de infinitas possibilidades, infinitos caminhos, né? Então, às vezes, o começar é angustiante, mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso, né? O Sim. Drummond é que dizia, lidar com as palavras é uma luta vã, É, mas o ilustrar, você já tem ali um ponto de partida, que é um texto, né? Embora cada vez mais os ilustradores tenham se tornado não os coadjuvantes, vamos dizer, ou sublinhando aquilo que o texto já diz, como antigamente faziam, agora o ilustrador, aliás, a palavra, né, de ilustrar vem de iluminar. Então, o ilustrador procura abrir outras leituras através da imagem. O livro não fica uhum, restrito à palavra, mas você tem ali um texto que você, de uma forma ou de outra, você está preso a ele, ele é o seu ponto de partida. é. E é curioso, quando a gente ilustra o próprio livro, você começa a descobrir coisas que você não sabia que tinha dito com o texto. Você Olha começa a só. descobrir essas outras vertentes, né? Então, é Sim, muito gostoso, muito porque bom. assim, eu fico pensando assim, eu sou péssima em desenho, né? Sei desenhar um coração, um sol, uma flor, um menininho de pauzinho. Não tenho talento, teria que fazer aula para poder, é, né? Eu me colocando nesse papel de possivelmente ilustrar um livro. Não, não dá. Mas é isso que você está falando, porque quando você tem texto e ilustração, tem que ser um conjunto, né? Para a ilustração não ser a mesma coisa que o texto fala e o texto também não falar tudo, não descrever a ilustração. E eu acho que é aí que é essa magia que eu acho fantástica, né? Você pegar um livro e é o que você falou, um complementar o outro. É muita coisa para É, pensar. dá. E até eu também tive um outro desafio oposto. Um amigo que Ah, é um grande desenhista, ele tinha um livro de imagens, hum, sem texto, em que ele contava uma história esotérica, vamos dizer. E ele me propôs se eu não queria criar um texto, porque, como eu já tinha um certo nome, né, na literatura, era uma chance também dele começar a mostrar o trabalho dele. E eu uhum. topei. Então, eu tive que ilustrar com palavras o texto dele, o livro, as imagens dele. E aí foi um desafio enorme, porque eu estava presa a uma história que já estava contada, mas eu É, não podia criar legendas para ela. A pessoa entendi. tinha que ler e achar uma coisa tinha sido feita independente de outra, ou que tinha sido o processo normal, primeiro texto, depois ilustração. Então, foi um desafio enorme. E 2 vezes eu fiz, né? Tem 2 livros dele, não estão mais no catálogo da editora, mas foi uma experiência também muito rica, muito Uhum. que mostra isso, né, que você acabou de comentar, né, que é muita coisa para a gente pensar, palavras É, ilustrando, imagens contando, né, é invertendo os verdade. papéis.
Mas, Ângela, me tira uma curiosidade, uma dúvida aqui. Quando você começa a escrever um livro, você nunca sabe onde ele vai te levar, né? Porque eu tô pensando assim, igual você falou, você lidar com a folha em branco, o processo do iniciar, a gente às vezes fica, eu tenho às vezes uma dificuldade muito grande de começar, mas a hora que começa, deslancha. Aí vai, se deixar, né, tem que falar, não, agora tem que parar, porque senão mas esse iniciar realmente é para quem escreve, né, aquela ansiedade, aquela coisa de achar o tom certo, porque o início é o que vai dar realmente o ritmo. E como é que é para você escrever um livro? Primeiro, quando é que você decide escrever um livro, né? Quando é que você fala assim, nossa, eu vou escrever um livro sobre isso, eu vou abordar esse tipo de coisa, ou você tem alguém que você pergunta antes, ou não, é a sua intuição mesmo, vou escrever porque eu acho que é importante, é legal isso aqui, eu coloquei isso como assunto num livro, ou é um sonho que eu sempre quis escrever sobre tal assunto, como é que funciona esse processo seu? É tão variado, Brenda, Aham. porque o meu primeiro livro, por exemplo, eu estava nessa época participando de um grupo de cromoterapia. E então esse era um assunto muito importante para mim, muito. E, e aí eu resolvi inventar uma história em que o personagem descobria o poder curativo das cores, bastando mentalizar a cor. Então nasceu o Médico Mágico, e até foi a Regina Renault que ilustrou, e foi o primeiro livro, foi pela FTD, e foi assim, eu estava quase dormindo quando começaram a vir as As ideias. palavras. Ele é um texto em versos, é um texto poético, sabe? Ah, E eu ah, acendi a luz e anotei aquelas ideias que estavam chegando, e no dia seguinte eu comecei a trabalhar em cima daquilo, mas foi assim, questão de 1, 2 semanas, eu procurei a Regina e mostrei para ela, eu quero ilustrar. E, e eu sei de uma amiga, por exemplo, que comprou o livro e disse que ela estava viajando de carro com o filho, o menino no banco de trás, e de repente eles passaram, tinha tido um acidente, e tinha uma pessoa lá no chão, e diz que o menino ficou olhando pelo vidro traseiro e falou com ela: mãe, eu já mandei uma cor prata, um prateado para essa pessoa. olha Então eu só. fiquei arrepiada quando ela me contou isso, quer dizer, é a gente saber, né, que aquela mensagem, aquela semente que você jogou, Sim, frutificou, cresceu, deu em alguma coisa, né? Pelo menos um sim, sentimento de solidariedade, né? Que despertou. claro, claro. É muito bonito, né? Sim, demais. E, e depois disso eu resolvi continuar com a história desse menino, que era um chinês, Hum, e ele já é pré-adolescente e começa realmente a usar esse poder mais ativamente. Então nasceu, ele era um menino diferente, porque ele era mais quietinho, não era de falar muito e sempre muito preocupado com as outras pessoas. E então ele desenrola a história que se chama Um Jeito de Viver. Foi publicada pela FTD e chegou a 13 edições. uau! Foi meu best-seller. E, até hoje tem gente que comenta, fala que o filho leu, que o neto leu, Ai, que e legal. eu fico tão feliz. E, e aí aconteceu isso que você falou no princípio.
Quando eu me dei conta, os personagens é que estavam dominando a história. Não era eu que estava criando aquilo, eles estavam me levando por aquele caminho, e eu senti que eu estava curiosa pelo capítulo seguinte. O que vai acontecer? Olha só, Como se não adorei isso. fosse eu a autora, né? E sim, o livro se desenrolando sozinho, né? Olha É uma só. coisa, é uma coisa aí meio espiritual, né? Porque até o Aham. meu padrinho literário, o Homero Homem, que é uma outra história muito gostosa, ele falou comigo que o poeta é uma antena na casa dos homens. O Que poeta lindo. capta, né, aquelas coisas de um outro plano e transpõe, traz para o mundo do cotidiano, né, das pessoas. Olha só, que lindo isso. Agora, assim, é muito louco, né, porque depois que você escreve, você dá por encerrada aquela obra ou você relê e fala: "Não, vou tirar isso". Como é que é esse processo também? Ou você coloca outra pessoa para dar opinião, ou você fala: "Não, tá pronto, agora só vai para edição e é isso". É, não, eu falo que eu deixo decantar, sabe? Deixo Ah, o texto sei. lá quietinho, e aí começa a vir à tona os, os defeitos, as Ixi. repetições de palavras, a incoerência de um parágrafo com o outro lá de baixo. E Aham. hoje o computador ajuda muito nisso, né? Porque a Nossa, gente muito. fazia isso com lápis e papel e É. reescreve, borracha ou É risca. mesmo? E Olha agora que não, legal. você pega um trecho e põe no outro lugar, ou reescreve só aquele parágrafo. Aham. Então, eu acho que tem que ter um trabalho, tem que ter um suor em cima. Muitas Sim. vezes eu submeti crianças mesmo, meus Ai, que filhos. legal. Às vezes o editor aprova, Aham. mas vem com uma série de sugestões, vem com uma série Sim. de. E Que é a gente comum do acata processo, ou né. não. É comum, a gente Uhum. acata ou não, ou refaz, porque, como diz de novo Drummond, escrever é a arte de cortar palavras, né? E não Verdade, grande sobrecarregar Drummond. com É. adjetivos demais. E a gente passa a vida aprendendo, né? Sim, sim. Mas você é muito exigente com você mesmo ou isso já ficou lá para trás, já que nós estamos falando aí de 40 anos de carreira e mais de 80 livros publicados, né, já dá para falar assim: "Ah, não, vou ser mais leve comigo", ou não, você fica ali, ó, acompanhando cada Eu acho que a detalhe, gente, sendo muito eu acho que a exigente? gente tem que ser exigente. E no meu caso, em 2001, eu fiz concurso para redatora e revisora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Ah, né? aham. E passei, e, e aí passei 20 anos, eu me aposentei agora. 20 anos ali, como diz o meu marido, ele é engenheiro, uma peneira zero. Peneira zero é aquela que não deixa passar quase praticamente nada. Então, eu me tornei uma revisora muito chata. E aí, não só eu não deixava mais passar os defeitos de outros textos, como Aham, dos meus também, eu estou sempre mais atenta do que já era antes. aham. Mas a gente, claro que adquire uma tarimba, né? Adquire confiança. Sim. Eu fiz em 2001 um concurso para redatora e revisora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e com isso eu me tornei mais exigente ainda com o texto. Não só os textos que eu revisava lá, mas os meus próprios. Mas, ao mesmo tempo, depois de
tantas publicações, um reconhecimento do público, prêmios, isso tudo vai dando a gente mais confiança, mais segurança, e Claro. então escrever se torna uma coisa mais, não digo mais fácil, é sempre difícil, mas com mais tarimba, né? Com mais, não tanta exigência, mas com mais confiança. Certo. E o que a literatura significa para você durante, né, esse tempo todo que você começou a escrever? Como é que você poderia descrever ela para você? Eu acho que ela é uma coisa intrínseca na minha vida, né? Eu vivo muito em função disso. Mesmo quando trabalhava um trabalho, vamos dizer, mais burocrático, lá na Assembleia, eu sempre tinha em mente fazer ilustrações, já tinha encomendas, e o meu trabalho reduziu um pouco, mas, inclusive, lá, em parceria com o Lino de Albergaria, que é escritor e meu amigo, um grande amigo, nós ficávamos inquietos, né, de ter esse trabalho apenas sobre projetos de lei, discursos. Então, nós começamos a escrever livros a 4 mãos. Ele fazia um capítulo, eu fazia outro, e pelo computador mesmo a gente já se entendia, e conseguimos Olha só. publicar um livro na própria Assembleia. Nós criamos um livro, um jogo, que é o Jogo da Cidadania, e 2 outros pela editora Cortês e pela editora Dimensão, livros já mais juvenis, né? Com um texto mais longo. E então eu sempre tive um jeitinho de escapulir, né, do burocrático da vida, e aliar isso, né, eu acho que a literatura, eu não só fazendo, participando desse ambiente, criando, mas eu não sei dormir sem ter lido uma página que seja de um livro. Eu me mudei de casa para um apartamento menor, e a minha maior dificuldade foi me desfazer, Já sei. Dos desapegar livros. dos livros. O resto foi fácil, os livros é que foi bem problemático. Então, Imagino. o livro é um companheiro na minha vida, o livro e a literatura. Eu também sou muito apaixonada com livro, e tem que ser livro físico, né? Aquele que você consegue riscar, que você põe debaixo do braço, leva para qualquer lugar, em qualquer lugar serve para te fazer companhia, né? E eu tenho um problema desse aqui em casa também, viu? Para poder, aqui, ó, aqui já tá ocupando uma parte daqui de casa que não é aqui, porque já não tem mais. Eu comprar estantes aqui e botar num cantinho onde cabia, para não abrir mão de tudo. Não é? Eu também tenho muitos ciúmes com os meus livros, nossa. Mas olha só, como é que é completar 40 anos de carreira, né, com mais de 80 livros publicados? O que isso significa para você, Ângela? Porque são 40 anos, né? E entrando na casa das pessoas, na história das pessoas, de alguma forma. Eu acho que foi uma conquista, né? Não foi fácil. Quantas vezes, e isso acontece com todos os autores, a gente manda um original e recebe um não, devolvem. Já tive episódios muito desanimadores, inclusive quando eu ganhei o prêmio Casa de las Américas de Cuba, eu estava assim, querendo desistir da poesia. Porque se você entra numa livraria ou mesmo numa biblioteca, o setor de poesia é muito pequeno, são 2 prateleiras,
Verdade. E então eu falava, será que é isso mesmo? Que é esse o meu caminho? E eu ganhei prêmios com livros de prosa, então eu estava achando que eu estava no lugar errado. E aí me vem a notícia de que eu tinha ganho esse prêmio com um livro de poesia sobre Minas. Olha só. E aquilo me deu, né, um alento enorme. E falei, bom, então vou insistir, vou continuar. Então, eu tanto escrevo prosa quanto poesia, mas a poesia parece que é uma coisa que flui naturalmente, Aham, sabe? Não é tão racional quanto sim. o texto em prosa. Aham. E então, chegar a 40 anos ainda produzindo, tem 6 livros aí que já estão ilustrados, prontos, mas que ainda não estão circulando, porque a editora entrou com eles no PNLD, Programa Nacional de Livro e Leitura, né, e Literatura. Hum. E então a primeira edição tem que ser feita para o governo, depois é que a Ah, editora começa a comercializar. Então, tem mais 6 filhos aí, esses estão na conta dos 80, porque eu considero que eles já nasceram. aham. Então, é muito gostoso, é muito bom saber. Quantas vezes eu pensei, será que eu devia fazer alguma coisa, um trabalho voluntário, ajudar de uma forma mais objetiva as pessoas? E aí eu penso, não, mas eu estou fazendo alguma coisa. Eu acho que esse trabalho de criação, procurar passar valores para as crianças, ou mesmo para um público adulto, coisas de qualidade, coisas que levem a um caminho, uma descoberta, uma reflexão. Eu estou fazendo, sim, eu não posso querer abarcar o mundo com as pernas, né? Sim. E aí eu acho que esses 40 anos significam isso, uma missão, né, que eu vim cumprir, vim com esse dom e procuro empregar esse dom da melhor forma que eu posso, né, Sim. ajudando de uma forma diferente. Há Interessante. pouco tempo eu estive lá num evento de literatura aqui em Minas, Elicer, evento literário, encontro literário do Cerrado. Então, foi na cidade de Campo Belo. Uhum. E aí, numa das escolas que eu fui visitar, eu comentei, falei do meu primeiro livro, qual tinha sido, e do caminho que eu segui depois. E no final, um rapazinho, ele já está com a voz grossa, era uma turma de meninos já de ensino médio. Ele veio e perguntou se podia ler um poema para mim. Leu já na sala dos professores, tinham me convidado para tomar um café, e aí na porta ele leu para mim o poema, e no final ele falou assim, você me daria esse seu primeiro livro? Aí eu tenho pouquíssimos exemplares, o livro já saiu de circulação. Eu Aham. falei, não, eu vou estudar. E aí mandei pelo correio para ele, e ontem, por coincidência, eu recebi um vídeo da bibliotecária que me recebeu, com ele agradecendo, mostrando o livro, e ela dizendo que tomara que outros sigam o meu exemplo. Então, eu acho que é isso, né? Esse tipo de coisa é que é a grande conquista, né? Aham, aham. E nesse tempo todo de literatura, escrevendo livros, o que você conta da quando você começou sendo mulher neste meio, né? Já que a gente está falando, é um canal aqui que fala para mulheres, fala de mulheres, inclui homens também, obviamente. Mas como é que foi, como é que você enxergou, como é que você se enxerga uma mulher nesse meio, de quando você começou
até os dias de hoje, né? Como é que você vê esse crescimento seu e até da própria mulher em vários setores? Não sei, teve alguma dificuldade por ser mulher nessa trajetória? Você percebeu isso em algum momento ou não? Não, eu nunca me senti discriminada, nem. Eu acho que as mulheres, cada vez mais, elas estão ocupando seu lugar no mundo, né? De alguma forma, e como mães, como donas de casa, não interessa o que elas façam, tudo tem valor, tudo tem. Eu não sei, por exemplo, muitas vezes o fato de eu me dedicar tanto à literatura, se eu não deixei um pouco de lado meus filhos, então acho que a mulher vem, carrega também essa divisão interna, né, de uma culpa, Uhum. de ela ter saído um pouco desse papel doméstico, vamos dizer, É, e ir para o mundo, um mundo mais competitivo. é. Mas eu nunca senti esse tipo de problema, não. Acho até que fui sempre muito bem recebida, muito tratada como qualquer outro autor. Nunca. E acho, não sei se tem alguma escritora que tenha tido esse tipo de ressentimento, vamos dizer, Uhum. mesmo aquela de São Paulo, que se queixava e começou a escrever livros pornográficos, porque ela disse que a poesia dela não era reconhecida, mas aí eu acho que é mais, não por ser mulher, mas porque a poesia, sim, é ainda muito discriminada, né, pelos Uhum. leitores. Ela exige que você esteja num ambiente mais tranquilo, uma quietude, para você poder absorver mesmo que o poema está dizendo, ao passo que a prosa, ela flui com mais facilidade, você pode interromper e depois retomar sem nenhum problema. E eu acho que a questão talvez seja essa, Uhum. do gênero que eu escrevia, que eu mais escrevo, que é poesia, mas não eu, Ângela, mulher. Eu acho Que bom saber eu acho, disso. pelo menos a minha experiência é essa. Que ótimo. E o que você ainda quer fazer na literatura? Você já tem outros 6 filhos aí prontinhos, quase, né, já chegando aí, a pouco tá chegando aí no mercado pra gente. Mas o que você ainda quer fazer com a literatura? Olha, eu tenho vários textos começados, tenho ideias para outros. Agora eu estou ainda assim meio no ar, né? Porque me aposentei em maio, então ainda estou aproveitando Acostumando com essa essa ideia, né? acostumando, não ter que bater ponto, não ter hora para não Pra ter hora nada, para né? Fazer o acordar, seu para horário, né? dormir, horário. Então, mas eu preciso sair disso, né, dessa inércia. Eu acho que a partir do ano que vem eu vou começar a retomar esses projetos. Tem esse ilustrador do Ratoteca, Uhum, ele escreve também muito bem, e ele quer que eu ilustre um livro dele, com uhum, bordado, com tecido. Então, acho que esse é o meu primeiro compromisso, é o mais entendi. imediato. Que legal. É, tem que se permitir também, né, Ângela? Esse É, ócio, vamos dizer, entre aspas, para poder deixar essa transformação pessoal vir também, né? Porque a gente às vezes é tão acelerada, a gente tá num ritmo, né? é,
É importante Eu mesmo. procuro tirar o pé do acelerador, mas não muito, porque afinal Perde o eu não ritmo, né? estou, não sou nenhuma adolescente, né? Eu preciso andar depressa, enquanto a cabeça está boa. Ai, tá certo. Ô, Ângela, o que você, enquanto mulher, espera das mulheres? Eu espero, não vou dizer que eu espero delas, eu desejo, né, que a mulher encontre o seu caminho pessoal. Parece que há ainda uma necessidade de competir com o homem, ou de menosprezar o homem, subestimar. Afinal, nós criamos os homens, né? As mulheres são responsáveis pelo que os Sim, homens são, é né? mais ou menos, né? Porque a Então, gente até certo momento tem limite. Depois o que que vai ser, a gente não sabe, né? sim, pois é. A gente Então, põe no mundo. exatamente. Mas é aceitar mais os outros, né? O outro, seja ele homem ou mulher, né? E não tirar esses complexos, né? Que a gente carrega há milênios, né? Quer dizer, já houve sociedades em que os matriarcados, né? Em que a mulher é que era a fortaleza da família. E, aliás, acho que ainda é. É, Eu acho que eu pelo penso que isso não fato da mudou. mulher, não, a sensibilidade e a tendência para o lado espiritual fortalecem muito a mulher, né? E Uhum, ela acaba sendo mesmo um esteio. Mas o que eu desejo é que isso vá se normalizando cada vez mais. Agora, é uma certa utopia, porque há lugares no mundo em que a mulher é menosprezada ao máximo, é tratada, né, sim, em países que discriminam de uma forma violenta, né? sim, Mesmo aqui no Brasil ainda existe muito machismo, né? muito, muito, Então, muito. meu desejo é que isso vá se atenuando cada vez mais e a gente possa ter uma sociedade onde todos possam conviver com as suas respectivas diferenças, com seus defeitos e qualidades, mas de uma forma mais harmônica, né? E acho que cabe muito à mulher essa missão de melhorar o mundo, por essas virtudes que eu falei, de ter mais paciência, de ter resiliência, o homem tem muita força, tem muita garra, mas as mulheres têm um outro lado de apaziguamento, né, que eu acho que é muito necessário. É, eu penso que é um conjunto, né? A gente consegue viver harmonicamente quando a gente consegue se colocar no nosso lugar, lutar por esse lugar e os homens também respeitar esse lugar, né? Que o que acontece muitas Exato. vezes é que a gente ainda não alcançou o nível que nós gostaríamos. Estamos no É, caminho, né? Mas tem um caminho para percorrer aí, muito longo, que a gente porque realmente. se a gente levar em conta os problemas sociais que ainda existem também, as diferenças, Uhum, os níveis, então é uma luta que, muito grande, muito ampla, né? é, Mas vamos, se Deus quiser, todas as mulheres do mundo vão ter a sua expressão, que eu tenho a minha expressão, mas sim, seria ótimo que todas pudessem se expressar de algum jeito, né? chegaremos lá. Eu tenho fé. Também, Ô, também tenho. ô Ângela, agora é aquela hora da dica, né? Esse quadro aí que eu sempre peço para a convidada trazer algo para compartilhar.
E como você está com esse lançamento do livro Ratoteca, nada mais do que trazer, né, uma parte dessa obra aqui para esse bate-papo. O que você separou para compartilhar com a gente aqui? Eu resolvi separar uma parte pequena, que é bem engraçada, Ah, e só para dar aquela vontade de saber o resto, né? aham. Eu não sei se vai ter tempo suficiente para eu ler tudo. Vou tentar ser bem rápida. Imagina, É vai um no seu tempo. capítulo, tá certo, em que o personagem, que é um ratinho, que se chama Gorgonzola, ratoeira, ele descobre que talvez ele não fosse nascer, porque o pai dele tinha apelido de Dom Ratão, e ele foi ler a história da Baratinha e ficou horrorizado com o final da história. Então, o capítulo se chama Rata Cadabra. Achei que era hora de pôr um paradeiro naquilo. Não, de jeito nenhum, Dom Ratão não ia cair na panela de feijão, como diziam os contadores de histórias há muito tempo. Eu ia dar um jeito de mudar esse final infeliz. Assim, fui correndo falar com tia Rata Cadabra, que é uma feiticeira do bem. Ela estava, como sempre, entretida na sua sala de magias, às voltas com uma nova receita de poção contra invejas e ciúmes. Tia, gritei aflito, você pode me ajudar a mudar o final de uma história horrível? Titi interrompeu de má vontade o que estava fazendo. Ora, Zozó, você me atrapalhou. E ela olhava desconsolada para o seu caldeirão. Agora não sei quantas asas de mosquito e quantas pernas de aranha eu já pus aqui dentro. Desculpa, tia. Desculpa, tia, mas é que eu estou muito preocupada. É uma questão de vida ou morte. Mesmo não acreditando muito na minha urgência, ela fez tisk-tisk e perguntou, então o que foi? O resto, Vai tem que ter que ler o ler o livro livro. para saber. Adorei. E eu achei tão legal. Eu não consegui ler o livro todo, né? Pra gente conversar ali algumas páginas, e achei tão legal essa brincadeira que você faz com rata-cadabra, né? Essa brincadeira das palavras, de tornar esse mundo dos ratos ali para essa narrativa. Eu achei muito engraçado isso. Estou muito curiosa para continuar É, lendo o livro. Eu também separo. continue, me conte. Tá, com certeza contarei. Ainda vou contar pro meu filhote também, para ele te dar um feedback depois. Seu filho é pequeno ainda? Tem 6 anos. Ah, então vai gostar. Acho que Vai, vai. com certeza. E eu também separei uma parte aqui que é do Ratônio. E aí eu escolhi uma parte que, né, ligado ao que a gente falou, literatura e livros. Eu sou uma apaixonada por livros, que fala o seguinte. Isso aí é a conversa do tio com o rato, com o ratinho, né? Mais ou menos assim, só para ilustrar o que é que eles estão, acho que na biblioteca, e o tio ensinando eles como ler, o que é o livro, uma biblioteca. Aí fala o seguinte: suas aulas de beabá eram bem cansativas, mas ele nos explicou que sem elas nunca saberíamos das delícias escondidas nessas prateleiras que parecem não ter fim. Falando aí sobre a biblioteca, que eu achei assim tem um lúdico nisso, mas tem uma poesia, né, uma coisa bonita por trás de como descrever o que os livros representam, pelo menos para mim, que sou uma apaixonada, né? Isso de alguma forma me tocou, que é isso, né? Se a gente não se aventurar pelos livros, se permitir ter a literatura na nossa vida, a gente não vai ter esse prazer, né, essas delícias escondidas nas páginas, escrita por pessoas como você, né, Ângela? Obrigada. Eu acho que é essa mensagem que, de um modo bem assim, subliminar, né? Não subliminar, porque às vezes eu pontuo mesmo no livro, mas uma forma
prazerosa, né, de dar importância ao livro. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Ângela, quero te agradecer muito esse bate-papo. Foi um prazer Eu que muito grande agradeço. falar com você, né? Ter aí uma pessoa que, como você falou, o seu dom colocado para nós, né? De uma forma tão bonita, de uma forma que marca as nossas vidas. Eu falo que o livro é isso, né? Você passa por ele passa por você, e a gente sai muito diferente, né? Depois de uma leitura, de um livro. E então, assim, sou apaixonada por esse trabalho que você e outros tantos autores no nosso país fazem. Eu sei que não é fácil, né? Escrever um livro, colocar principalmente como editora, acolher aquela escrita, decidir publicar, né? Eu já conversei com outros autores, outras autoras aqui, e eu sei que é um caminho longo de persistência, né? De mostrar que aquilo que você está colocando, que é o seu dom, e aquela inspiração que você teve, que é legal, que as pessoas vão gostar. Então, assim, parabéns, viu? Não só por essa obra, mas pelos 40 anos aí que você vem aí marcando gerações com a sua obra. Muito obrigada. Posso terminar com os versos de Cecília Meirelles? Por favor, faça isso. É o que eu tento fazer o meu lema, mas é muito difícil. É de um poema em que ela diz: levai-me aonde quiserdes. Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Que lindo, que lindo. Seria um bom exercício para a gente fazer, né? Pois é, não é Cecília sabia fácil, das coisas. sabia. Ai, Ângela, mais uma vez, obrigada. Foi um prazer enorme falar com você aqui, viu? O prazer Simpatia. foi todo meu. Muito obrigada. Você é um amor, viu? Obrigada. Adorei essa conversa. Ó, isso aqui é uma rede, hein? Entrou para cá, não deixa sair mais, não. Ó, quando tiver outros lançamentos, vamos marcar novos bate-papos. Quero cair nessa rede sempre, viu? Ótimo, maravilha. Ó, esse foi mais um podcast Uai, a Ficha Caiu. Como você sabe, toda sexta-feira tem novo episódio. Durante a semana a gente continua essa prosa aqui, lá no Uai, a Ficha Caiu no Instagram. Aproveita para compartilhar, né, esse conteúdo, esse bate-papo com a Ângela aqui, essa conversa gostosa. Vamos fortalecer essa rede. Esse podcast também pode ser ouvido diariamente em formato de pílulas na Rádio Galáxia, em Coronel Fabriciano, e aqui no nosso canal no YouTube, né? Uai, a Ficha Caiu. Você assiste a essa entrevista e outras em vídeo. Aproveita, já se inscreve, vai lá, ativa o seu sininho, porque quando tiver convidadas como a Ângela aqui, ó, você já fica sabendo em primeira mão, né? Compartilha, vamos espalhar essa fofoca boa, se é que existe isso, né? E fica à vontade também para trazer outras mulheres aqui para esse canal. Vai ser um prazer poder bater um papo com elas aqui, ou temas que vocês queiram ouvir. Ó, para a Ângela, um super beijo, né? Eu espero que essa mente sua brilhante continue aí nos agraciando com várias obras. E que a gente permita que a literatura invada a nossa vida, né, Ângela? Faz toda a diferença. É importante deixar isso, deixar fluir. É isso aí. Gente, um grande beijo para todo mundo então e até semana que vem.